Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Ora, muito boa noite, ou boa tarde no Brasil, boa noite aqui em Portugal. Estamos aqui mais uma vez para dar início ao nosso programa Paulo e Nós, o programa que serve para nós estudarmos o livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu penso que a nossa querida Eu acabou mesmo agora de entrar e vou passar a condução do programa para ela. Eu só apresentei mesmo o livro, nada mais, nem apresentei o bloco ainda. Então, vamos passar à nossa querida Eurídice para que ela faça a apresentação, porque ela acabou mesmo agora de chegar. Eu vou alterar aqui. Maravilha. Como se o Glauco precisasse de apresentação, né? Bondade sua. Obrigada, gente, por terem já entrado, maravilha. Cheguei aqui correndo, vindo de outro evento, deu tudo certo. E estamos aqui para poder... A Sônia já apresentou esse livro maravilhoso. E, bom, Glauco é um dos nossos grandes parceiros aqui nesse estudo do livro Paulo e Estevão, né? E é uma grande contribuição, ou como diz aqui em Portugal, um grande contributo, né, Sônia? Para esse estudo. Agradecemos muito a confiança, Glauco, da família Gonçalves, né? Para vocês partilharem tudo isso que vocês estudaram sobre o próprio Paulo de Tarso, partilharem conosco nesse estudo do livro. Muito obrigada pela confiança. E Sônia, minha querida, obrigada também pela confiança de estar junto comigo aqui nesse trabalho, tá bom? Tavares, a gente está vendo que o Tavares está por ali. Oi, Tavares. Então, já fez a oração de abertura? Não. Tínhamos acabado mesmo de entrar. Portanto, agora passo para ti, para tu poderes fazer o resto. Okay? Então vamos fazer, né? Para poder fazer essa união maior ainda entre cada um de nós, vamos pedir a presença do Mestre Jesus conosco, para ele estar neste momento nos fortalecendo, nos orientando, nos iluminando a nossa mente e nosso coração, para que a gente possa realmente absorver os verdadeiros ensinamentos que esse livro nos conduz. Todos os ensinamentos que foram passados e vividos pelo Paulo de Tarso, pelo nosso amado Estevão, esse grande espírito que estamos aprendendo a conhecer, também junto com Paulo de Tarso, que tão pouco é conhecido, mas que com sua humildade, ele não precisa disso, que ele precisa que as mensagens dele sejam passadas através de tudo aquilo que ele aprendeu com o Mestre Jesus e foram passadas através do nosso Saulo de Tarso, no momento que nós estamos conhecendo, mas que isso tudo fique impregnado também em nosso coração, que possamos emanar energias condizentes com as energias divinas, de amor, de alegria, de paz, de esperança, de fé,
porque é tudo isso que o nosso coração e o nosso lindo planeta azul precisa. Que possamos ser, nesse momento, nós, durante esse estudo, o condutor dessas energias, para que possam ser trabalhadas, encaminhadas a todos os corações que estiverem conosco ligados neste momento, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque somos todos uma grande família universal. E confiantes nessa grande família universal, sabemos que tu, Mestre Jesus, estará conosco agora e sempre, com as bênçãos de Deus, nosso Pai Criador. Que assim seja. Gente, cada um com a sua aguinha aí, porque a gente aproveita também os fluidos bons para poder limpar tudo aqui também, né? Vamos lá. Bom, nós estamos, né, falando sobre o capítulo 8, que vai ser a morte, já vou dando o resumo, tá? Que é a morte do Estevão. A gente viu que o julgamento está acontecendo, a gente tem aqui uma atuação muito grande de Gamaliel a favor do Estevão, a gente tem ainda as energias do Saulo de Tarso, tentando entender o que ele realmente quer, né? Porque ao mesmo tempo que ele sente um respeito pelo trabalho de Pedro, pelo trabalho da Casa do Caminho, né? E também pelo próprio espírito de Estevão, ele também sente essa vontade de ainda, né, de defender as antigas crenças, certo? Então, alguém quer falar alguma coisa? Eu já posso começar a nossa leitura maravilhosa? É só dizer o sítio onde nós estamos, é o que falta. Então, nós estamos todos, só o Glauco que não tem esse livro, né, Glauco? A minha 43ª edição da Federação Espírita Brasileira, 43ª edição, Paulo Estevam. Tá. E que página você está? 177. 177, muito bem. E nós estamos, né, Sônia, na página 133, ok? Na página... Claro que não vai dar para ninguém ver, né? 102. No nosso caso, nós não temos edição, mas posso dizer que os direitos foram cedidos à Federação Espírita Portuguesa, que é a que eu tenho, em 2013, ok? Esta é de 2013, os 150 exemplares de 2013. Exato, 2013. Muito bem. Então, tua, vamos continuar. Hã? É o mesmo que o teu, neste caso. É a mesma edição. Yes. Então, vamos continuar com a nossa leitura. Nós estamos na página 133, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, mas eu vou voltar para o primeiro parágrafo, vou voltar para o segundo parágrafo, para que a gente possa entender o contexto para seguir a leitura, tá bom? De mim para comigo estou satisfeito. Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro da minha carreira. Isso tudo quem está a dizer é Saulo de Tarso para Gamaliel, quando Gamaliel pede que pelo menos, né, liberte alguns dos que estavam presos, né? E aí ele fala, então, que vai pelo menos colocar o Estevão aí na jogada. Atestará meu zelo na defesa do nosso patrimônio mais estimável. Precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Poderíamos, porventura, expor nossos valores morais mais preciosos à influência deprimente de um aventureiro qualquer? O jovem procurou mudar o curso da conversação, enquanto Ruth mandou servir uma taça de vinho reconfortante. Antes de partir, o moço tarcense convidou a noiva ao passeio habitual. Nessa noite, a natureza parecia enfeitar-se de maravilhas. O luar, que destacava a todas as flores em tons pálidos, estava saturado de perfumes deliciosos. Os dois, de mãos enlaçadas no banho rústico, contemplavam o quadro embevecidamente. Só um segundinho, gente, que minha cachorra resolveu brincar com o brinquedinho dela. Vem, Frida. Bom, vou ver se eu consigo aqui. Saulo experimentava suave conforto, desafogava-se. Se Jerusalém lhe obscurecia a mente num torvelinho de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope
parecia descarregá-lo de todos os desgostos, prodigalizando-lhe o espírito enorme potencial de consolação. Pode. Enquanto isso, eu vou tirar o brinquedinho dela, vou trocar. Então, como nós sabemos, o nosso querido Saulo sentia-se bem ali porque ele era amado. E o amor tem esse impacto. Portanto, ele sentia-se confortável porque estava junto de pessoas com quem ele se afinizava. Então, naturalmente, como acontece connosco no nosso dia-a-dia, nós também, quando estamos com alguém com quem nos afinizamos, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos consolados, porque temos o amor, que é exatamente o que liga eles os dois, Abigail e o nosso querido Saulo. Mas não só, porque os pais adotivos da nossa querida Abigail acabam por também fazer parte desse amor. Não é? Portanto, isto acontece com as nossas vidas no dia-a-dia, não é? Quando nós nos casamos e passamos a ter os sogros como pais também. Ou passamos a ter mais irmãos porque o nosso marido ou a nossa mulher tem irmãos, então passam a ser nossos cunhados, que na realidade é como se fossem irmãos. Então a nossa família vai se ampliando, mostrando aqui o que vai ser o futuro, que é a família universal, como o mestre nos ensinou, não é? Que todos somos irmãos uns dos outros e que todos somos família. Então a família é de acordo com se nós amamos ou não. Como, por exemplo, a Eurídice é minha irmã para mim, porque eu a amo como minha irmã. Será desta vida só? Eu penso que não, porque a nossa ligação foi automática, mas a realidade é que, como temos sintonia, acaba por ser assim. Então, a minha família é muito mais ampliada, como a vossa também acontece, com os amigos, porque os amigos passam a ser também família. E quando nós estamos dentro de uma doutrina, como por exemplo a doutrina espírita, também os nossos companheiros de ideais com quem nós trabalhamos também passam a ser irmãos. E assim sucessivamente. Fazendo aquilo que eu falava. Nós somos família universal. Não interessa se pertencemos ao credo A, B ou C, se pertencemos à filosofia Y, se acreditamos ou não em Deus. Na realidade, queiramos ou não queiramos, somos todos filhos de Deus e somos todos irmãos uns dos outros. E como tal, o nosso objetivo é aprendermos a amar para além da nossa família consanguínea, que foi exatamente o ensinamento que o mestre principal nos deixou. Mas é interessante perceber aqui, né? O Saulo sente-se bem com a Abigail e também se sente bem com os pais adotivos da Abigail. Porquê? Pela afinidade. E isto é o que nós fazemos uns com os outros quando nos vamos encontrando, mesmo nos locais de trabalho. Nós vamos criando afinidades e ampliando a nossa família e o nosso respaldo de pessoas que podem concorrer para o nosso bom progresso. Mesmo aqueles que ainda não conseguem se afinizar connosco, também servem para o nosso progresso, que é o que está a acontecer aqui com o nosso Saulo. Estas situações que estão a acontecer na vida dele, aqueles confrontos que ele teve com o Estevão e com outros, não é por acaso. Vão ficar vincados nele e vão permitir depois o salto qualitativo que ele vai dar, deixando o orgulho para trás, abraçando um outro caminho. Então, tudo o que nos acontece na nossa vida tem um proveito, não é assim, Glauco? É verdade. Me lembrei aqui de uma pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard, que é uma pesquisa bem longeva, salvo engano, se a memória não me traz, são aproximadamente 8 décadas de pesquisa com as pessoas, acompanharam ali os jovens ao longo das suas vidas e fizeram diversas entrevistas, acompanhamentos, acompanharam as escolhas profissionais e todas as escolhas de vida que eles fizeram. E ao final, eles voltaram, né, numa da parte, digamos, caminhando para o fechamento desse estudo, né, sobre a questão do que trazia para eles a felicidade ali. E muitos foram muito bem-sucedidos na vida profissional, outros menos, mas o que realmente trouxe, né, esse segredo para viver melhor foi a questão de boas relações. E a gente percebe aqui, né, no trecho que Saulo, mesmo tendo todo o prestígio, se impondo, tendo todo sendo nutrido no seu orgulho ali, na posição lá no Sinédrio, né, de respeito, era o sucessor de Gamaliel ali, um menino prodígio, um destaque que talvez hoje seria um estereótipo que todos buscariam ali dessas questões de posições terrenas, né, de destaque social. Ele não era feliz lá. Ele encontrava paz
quando ele estava com a noiva, quando ele estava na simplicidade da casa ali, da estrada de Jope ali. Então, as verdadeiras relações, elas nem sempre estão naquelas que nos sustentam uma posição social. Isso já dá a direção de quais são, de fato, os valores, né, que a gente deve cultivar, e os valores do espírito eterno, né, que nós devemos carregar ao longo das nossas vidas, né? A amizade, os laços fraternos, né, o amor, a união, e por aí vai, né? De verdadeiros tesouros aí que a gente vai juntando nos céus aqui. Uhum. Agora, minha querida, tudo está pronto, dizia Solícito. De hoje a 6 dias, Dalila virá buscar-te pessoalmente. Conhecerás a cidade e os meus amigos honrarão em tua alma generosa a minha feliz escolha. Estás satisfeita? Só um minuto, só para dizer quem é Dalila. Dalila é a irmã do Sal, ok? Isso. Muito, murmurava ela com ternura. Já organizamos vasto programa recreativo. Quero levar-te a Jericó, onde pessoas de nossas relações nos esperam com imensa alegria. Em Jerusalém, far-te-ei conhecer todos os edifícios mais importantes. Ficarás deslumbrada com o templo e com os tesouros ali encerrados pela dedicação religiosa de nossa raça. Verás a Torre dos Romanos. Meus conterrâneos que frequentam a sinagoga dos Cilícios querem oferecer-te valioso mimo. Vamos parar aqui um bocadinho. É uma coisa que nós fazemos muito, não é? Na Terra. O Glauco há pouco falou num ponto fundamental. Aquilo que nos traz a felicidade é, de facto, as uniões. Mas nós olhamos para as coisas que são espampanantes à nossa volta. As grandes obras, não é? As grandes situações de pompa e circunstância. E isso é vazio. São pedras que podem ou não ter lá dentro bons sentimentos, não é? Porque se for uma casa em que eu vá, que seja grande e que tenha amor, eu vou me sentir lá bem. Mas se assim não for, eu não irei. Em princípio, a não ser que eu me afinice com o mesmo tipo de vibração negativa que possa existir. Então, nós precisamos de compreender que nós olhamos muito para o status quo, que é como falamos aqui, ou seja, para os status que nós temos, para o status social que nós temos. E neste caso significa o quê? Significa se eu tenho uma boa roupa, se eu tenho um bom carro, se eu tenho umas boas joias, se eu tenho uma boa casa. E na realidade nós precisamos olhar mais para os bens morais. Porque os bens materiais nós temos que ter o necessário para viver. Eu esta semana falei com uma menina que falava-me que ela tinha dificuldades em aceitar a situação atual em que ela se encontrava, porque ela não estava a conseguir fazer o nível de vida que fazia antes. E ao falar com ela, ela constatou aquilo que era óbvio, que ela tinha o necessário para viver. Ou seja, que chegava ao final do mês e pelo menos aquilo que era básico e necessário ela tinha. É que nós muitas vezes queremos mais do que aquilo que realmente necessitamos. E às vezes somos colocados em determinadas situações para quê? Para percebermos e valorizarmos o que verdadeiramente é importante. E o que é verdadeiramente importante? O facto de termos o necessário e o resto, que é como é que eu estou a viver a minha vida, se eu estou a viver no bem, se eu estou a ser menos maledicente, se eu estou a ser mais empática. É isto, não é? Nós olhamos ainda muito para as coisas materiais. Materiais não é só a casa e o carro, como eu falava, é também o status. E o que interessa é ter a consciência tranquila de que me vale um status, de que me vale ser conhecida no mundo se eu cheguei lá por um caminho errado. Vou ter que dar contas disso à minha consciência, eu não estou a agir de acordo com o bem. Então não me serve de nada. Mais vale eu ter menos e ter um status normal de alguém que trabalha do que estar numa posição em que eu prejudiquei os outros e prejudiquei-me a mim também. Porque a consequência é essa. Quando eu prejudico os outros, também me prejudico a mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando eu não amo o outro, não me estou a amar a mim mesmo. Não é verdade, Cláudio? A gente vê, interessante como, tanto nos evangelhos quanto nas obras espíritas, a gente vê, fazendo alusão a diversas localidades, né? Então, assim, e a gente buscando o sentido espiritual, né, nós vamos ver que lugares ou regiões que aparecem dentro de um contexto, eles são aqueles ambientes psíquicos presentes na extensão territorial da nossa alma, né? Como a definir aquela morada ou estado íntimo que cada um de nós está habitando, né? Então a gente vê
Jerusalém, às vezes significando mentes voltadas para padrões superiores, né? Jerusalém, que é considerada a capital espiritual do mundo, né? A gente vê, por outro lado, Jericó, na época, um cultivo de interesses materialistas ou transitórios, que a gente vê aqui bem expresso no texto aqui. Então, a gente vê uma representatividade aqui de como aquele status, aquela posição de destaque social era importante ainda, né, é muito importante. Ainda é atualmente, nós, ainda somos muito apegados às posições de destaque, seja, na empresa que a gente trabalha, seja até mesmo no clube, às vezes até nos templos religiosos a gente ainda tem essa disputa, né, para ocupar uma posição de destaque, né. E remetendo a Jericó, né, essa região então de interesse materialista, que ele coloca bem, ó, levar a Jericó é onde pessoas de nossas relações nos esperam com muita alegria, né, ali, que era um centro comercial importante na época ali, né, era uma cidade onde se movimentava muita coisa ali. E é lá também, lembrando que, lá é onde tem um monte, né, chamado Monte da Tentação e que Jesus então teria sido tentado, né. Mas vejamos, tentado por quem? Por Satanás? Nós vemos nas obras espíritas que o Satanás, os demônios, não nada mais são que espíritos ainda que estão numa condição ainda, de pouca luz, né, de erros. E os benfeitores nos sugerem, né, nos indicam que esses espíritos sequer têm coragem de olhar para Jesus. Como então um espírito poderia oferecer Jesus algo se ele não tinha esse poder, né? E aí buscando então o verdadeiro significado, né, espiritual dessa tentação, naquele monte, se a gente, quem já teve a oportunidade de estar lá e observar, ele tem um mirante onde a gente vê um horizonte muito extenso, né, porque aquela região ainda é muito plana ali. Então ali a gente vê vales, a gente vê o Mar Morto, a gente vê o Rio Jordão, a gente vê, pelo menos na época que eu tive a oportunidade de estar lá, né, a gente vê plantações de tâmaras, assim, de extensão muito grande ali, como a representar então o que existia no mundo naquela época, água, plantações, deserto, os povos, os reinos, né. E Jesus vendo aquilo ali ainda e vendo a nossa condição inferior ainda de apego a essas condições materiais, ali, essas condições orgulhosas, na verdade essa tentação é uma lamentação que Jesus tinha por nós ali, sabendo que ainda, a nossa a gente estava aí procurando a nossa felicidade na vida material, enquanto a própria felicidade ela consiste está naquilo que fazemos bem ao outro, que é a prática da caridade. A fé, né, se a gente buscar a origem na palavra hebraica, que significa a prática da caridade, os próprios hebreus não sabiam colocar em prática aquilo que eles mesmos tinham domínio da palavra, do entendimento ali, e isso se traduz, infelizmente, até hoje. Por quê? Porque hoje a gente tem um foco muito grande na instrução intelectual, muitas vezes até, a Sônia falou de família, né, até direcionamos, um foco muito grande na instrução intelectual dos nossos filhos. Vou fazer um parênteses aqui, não quer dizer que a gente não possa, não quer dizer que a gente não deva fazer, não é isso. O que a gente está chamando a atenção é que quando a gente foca essa parte e esquece da educação moral, que é que reside o problema. Porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade que muita gente ainda valoriza mais a instrução do que a educação. Então, o que a gente tem de resultado? Pessoas super instruídas, pessoas com recursos, acesso a recursos financeiros avantajados, porém, com uma dificuldade enorme de convivência. E aqui a gente vê isso nos parágrafos anteriores. Paulo está naquela relação ali muito interesseira, às vezes as pessoas respeitando simplesmente por uma posição que ele destaca, por uma influência que ele tinha ali, mas a verdadeira relação dele não estava lá. O que trazia paz para ele é quando ele ia para a estrada de Jope, sentava lá na casa daquela família humilde, com a sua noiva, ali sim ele esquecia daqueles problemas. Então, às vezes, é na simplicidade, é em contato com a natureza, é fazendo uma caridade, é doando o nosso tempo para um trabalho fraterno, é que nós vamos encontrar a felicidade. E aí,
mais uma vez, né? Os lugares ambientes não são físicos. Porque se a gente for em Jerusalém hoje, nós vamos encontrar, às vezes, um quartel-general. Mas então, essas mentes voltadas para padrões superiores, quando nós estamos, de fato, nessa página ali, nós vamos perceber que a nossa Jerusalém íntima, ela é o lugar onde nós estamos residindo naquele momento. Maravilha. Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é importante a gente lembrar, até pelo comentário da Sônia também, e você também complementou falando sobre educação, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que o problema não é o fato de você ter dinheiro, né? Ou de você buscar o dinheiro. O trabalho serve para isso, e o dinheiro é uma compensação do teu trabalho físico. O problema está na exaltação do poder financeiro ou do poder que o dinheiro pode lhe dar. Se a gente for olhar dentro do nosso estudo, a gente vê que Zacarias não era pobre. Zacarias, que é o pai adotivo aqui de Abigail, foi a pessoa que decidiu, que aceitou Abigail para cuidar dela como filho, junto com Ruth, quando aconteceu a situação do pai da Abigail e do Estevão, né? Eles eram ricos comerciantes e tinham bons relacionamentos também com a sinagoga, né? E principalmente com o próprio Saulo. Saulo, de todo o livro que a gente vai ver, o problema de Saulo não era o fato dele ter dinheiro, era o fato dele ter orgulho, né? Então, o problema, acho que é muito importante deixar, porque, Sônia, a gente teve um problema no Brasil, o Glauco sabe, por causa das políticas, acabaram se criando grupos, os mais pobres com os mais ricos, quem era rico tinha que ser recriminado, quem era do partido tal tinha que ser... Então, o problema não é o dinheiro não é... Se fosse... Deus nos deu essa possibilidade de conquistas materiais e conquista do conforto, mas a exaltação disso, e não fazer disso também um auxílio ao próximo, levando a dignidade, e a dignidade às vezes pode ser numa doação material, num cabaz, como diz aqui em Portugal, numa cesta básica, como a gente diz no Brasil, ou então financiando a escola para alguém, ou criando oportunidade para alguém ajudar através de, sabe, do trabalho, né, o trabalho digno, gerando essas possibilidades. Mas o dinheiro faz essas coisas quando ele está bem empregado. Então, ele não é mal. É uma tentação muito grande? Porque é muito fácil quem tem dinheiro entrar no orgulho. Uau, eu tenho, aquele não tem. Né? Ou que ainda fica pior, eu tenho, nem percebo que eu tenho, isso não me faz feliz, por quê? Porque eu ainda quero que o outro tenha. Né? Mais ainda. Não é ruim você querer mais, desde que esse mais não seja para o seu orgulho, mas que seja para um propósito mais moralmente mais aceitável, vamos dizer assim, né? Pode falar, Sônia. Eu vou pegar primeiro uma coisa e depois já vou ao teu assunto. Eu hoje, de manhã, estive a falar sobre uma frase que está em João, portanto, 1,38, e que é Jesus que coloca esta questão às pessoas que o seguiam, que é, que buscais? O foco é este, o que é que nós buscamos? Nós, quando reencarnamos, o que nós buscamos é a nossa transformação moral e o nosso desenvolvimento intelectual. Como nos diz o nosso querido Emmanuel, são precisas 2 asas para nós podermos voar. A da inteligência e a da moralidade, ou seja, a gente no bem. Portanto, eu para conseguir o desenvolvimento intelectual, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Portanto, não está errado estudar ou trabalhar. O que está errado é nós acharmos que temos que ser mais do que o outro, e como temos que ser mais do que o outro, aqui entra o orgulho, que é o que eu estava a falar, como temos que ser mais do que o outro, eu vou fazer tudo para prejudicar aquele que está mais acima de mim de alguma forma. Por exemplo, na escola, se existe alguém que tem muito boas notas, numa turma completa, e isto acontecia no meu tempo escolar, uma turma completa revoltava-se contra a aluna que era melhor. Porquê? Porque ela, de alguma forma, mostrava que eles não eram tão bons. E nós precisamos de educar os nossos filhos a aceitar que não somos sempre os melhores, mas que podemos ser melhores do que somos. E isto aqui é a realidade, no sentido do bem. Eu não preciso de menosprezar o outro para eu chegar àquilo que eu preciso como espírito imortal que eu sou. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Nós precisamos de ter a nossa casa para nos sustentar. A grande questão é quando nós
entregamos toda a nossa vida só a isso. Quando nós não fazemos a outra parte, que é a nossa transformação moral. Isso é que é o problema, que era o que nós estávamos a falar há pouco e o Glauco também. O nosso grande problema é que nós focamos na parte material e esquecemos da parte interior. E às vezes mais vale ter menos e estar em paz com Deus e connosco e com os outros, do que ter mais e ter prejudicado para lá chegar. Dar um exemplo. Bill Gates. Independentemente da vida pessoal dele, o Bill Gates chegou a um patamar em que tinha tanto dinheiro que ele achou que aquele dinheiro não tinha que ser só para ele. E o que é que ele fez? Ele passou a criar uma fundação com a sua esposa, que já não é atualmente, mas que era a esposa na época, a fundação ainda continua a ser os dois, criou, portanto, essa fundação, e essa fundação serve para quê? Para criar, por exemplo, vacinas para doenças que não existem nos países ricos, para que possa chegar aos países mais pobres, que são, por exemplo, doenças que não existem na Europa, mas que existem em África. Então, é este o objetivo deles. Não só, ele faz outros podemos ver outros estudos que eles fazem, mas ele fez outra coisa que eu achei interessantíssima com a educação dos filhos. Com a esposa, a ex-esposa, neste caso. O que é que ele fez? Ele chegou e disse assim, eu dei-vos a melhor educação que vocês podiam ter, a melhor educação que vocês podiam ter, porque pela questão monetária estiveram nas melhores escolas, nas melhores universidades, é assim que funcionam nos Estados Unidos. A partir de agora, vocês têm que fazer a vossa vida e fazer o vosso trabalho. Porque este dinheiro não é para vocês ficarem de braços cruzados. Ou seja, eles não vão herdar o dinheiro. Esse dinheiro já está aplicado na fundação. Então, vocês estão a compreender. Está a dizer, deve ser as melhores ferramentas, vamos trabalhar. Porquê? Porque a gente perde-se. Quando a gente tem muito dinheiro e não tivemos que o ganhar de alguma forma, muitas vezes, aqueles que nascem, não quer dizer que seja todos os casos, nascem na opulência, têm uma grande dificuldade em conseguir fazer isto. Vou dar um exemplo de alguém que nasceu Mas não é só quem nasce, Sônia, não é só quem nasce, é quem construi, quem adquire depois também, porque a gente se acostuma com comodismo, com conforto. Com conforto é muito fácil acostumar com isso. Certo. Mas pode ir, desculpa, depois eu leio. Não, está certo. Mas eu estou a falar do caso de quem nasce porque é mais difícil, porque quem nasce já nasce dentro de um vício, né, muitas vezes, que é o dos pais, né, que entregam tudo e eles depois acabam por não é o caso que aconteceu aqui, né? Mas eu estou a dar o exemplo da Rainha Santa Isabel, que vocês conhecem como Isabel de Aragão, né? Porque ela relacionou-se de alguma forma, ela pediu que o nosso querido Chico fizesse a obra social material que nós conhecemos, da entrega aos pobres, mas a Rainha Santa Isabel, ela nasceu princesa. Ela portanto, ela era filha de um rei. E veio a ser rainha de Portugal. Então, e ela, o que é que ela fazia? Com o dinheiro que ela tinha, com as possibilidades que ela tinha, ela ajudava o povo português, que era quem eram os seus súbditos, a poderem fazer a sua melhor vida. Uma das obras que ela tinha, não vou falar de todas, vou falar só de uma das obras que ela tinha era das meninas que não tinham dinheiro para pagar o dote para se casarem, e isso podia significar que elas fossem para uma vida. E o que ela fazia é que existiam recursos que essas meninas podiam ir lá buscar dinheiro para se poderem casar e pagar o dote. Este é um exemplo que temos aqui. Eu estou a dar este exemplo porque é do menos conhecido. Mas nós precisamos muitas vezes perceber isto. Então, eu posso nascer na opulência e fazer o bem. Tem a ver comigo espírito. Como é que eu funciono? Que era aquilo que a Eurídice falava. Que nós precisamos de aplicar. O dinheiro não é mau. O dinheiro é algo que nós podemos usar para o bem ou para o mal, de acordo com a evolução do espírito. Mas o problema não está no dinheiro. E se eu tenho dinheiro, não quer dizer que eu tenha que ter alguma coisa contra alguém que tem dinheiro. Pegando naquilo que a Euridice falou da questão dos pobres e os ricos. Nós temos uma lição no Evangelho que fala sobre isto. Eu posso ter nascido com o mesmo dinheiro que o Glauco, mas como eu tenho mais providência, eu consigo ter mais dinheiro. E o Glauco teve menos providências, peço desculpa estar a dar este exemplo, pode ser o contrário também. Eu tenho menos providência, é mais correto. Eu tenho menos providência, eu perco o dinheiro, e aquele dinheiro que eu tinha originalmente fiquei sem nenhum. E não consegui fazer mais. O Glauco, por acaso, tinha o mesmo dinheiro de origem, conseguiu ser previdente e automaticamente construiu muito mais dinheiro. O erro não está no Glauco, o erro está em mim. Então, claro que também existe o inverso, daqueles que se aproveitam e que, de alguma forma, fazem coisas que não devem, mas isso está entregue às mãos de Deus, não a nós. Recado dado. Glauco, quer complementar alguma coisa? Não podemos seguir a leitura aqui, essas já foram bem intuídas aí nas colocações aqui. Que eu acho muito importante a gente deixar isso claro, porque confundem-se muito, né, com o ter e não ter. Já organizamos, já falei, desculpa. Abigail extasiava-se ouvindo-o discorrer.
Aquele moço impulsivo e rude a olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade, era justamente o seu ideal, o homem esperado pela sua alma carinhosa. Ninguém poderá oferecer-me um presente mais precioso que o enviado por Deus à minha existência. Com o teu coração leal e generoso, murmurou a jovem, num franco sorriso. Ganhei muito mais, tornava o doutor de Tarso, recebendo a joia rara do teu afeto, que enriquecerá toda a minha vida. Às vezes, Abigail, continuava com o entusiasmo próprio da juventude sonhadora. No meu idealismo de vitórias para Jerusalém sobre as grandes cidades do mundo, penso chegar à velhice como um triunfador, cheio de tradições de sabedoria e de glória. Desde que te encontrei, aumentou-se-me a fé no destino. Consolidei minhas esperanças. Terei teu concurso na tarefa imensa que se desdobra a meus olhos. Os romanos outorgam aos triunfadores uma coroa triunfal de louros e rosas. Se um dia Jerusalém me conceder a sua coroa triunfal, não a cingirei em minha fronte, para só deixá-la a teus pés como tributo de amor eterno e único. Pode falar, Sônia. Estou esperando você levantar já o dedo. Eu vou voltar um bocadinho atrás, ao primeiro parágrafo. A diferença entre um e o outro. Eu acho maravilhosa. Entre Abigail e Saulo. Ninguém poderá me oferecer um presente mais precioso enviado por Deus à minha existência com o teu coração leal e generoso. Ela reconhece nele aquilo que nós ainda não estamos a ver totalmente, não é? Mas não é ela só reconhece. Ela reconhece e o seu mentor também reconheceu. Por isso ele usou isso para chegar a ele. Portanto, ele sabe quem é Saulo, no seu íntimo. Só que ele ainda tem, como acontece connosco, ele ainda tem um véu do orgulho, que faz com que ele perca o foco do amor, que é exatamente o que ele precisa de encontrar, o foco no amor. Que é para ele poder utilizar os seus bens morais e intelectuais no sentido do bem. Que é o que acontece com todos nós. Isto é maravilhoso. E ele é o contrário, né? Ela só quer o amor, né? Encontrou um coração leal e generoso. Ela só quer amor, quer viver em paz. E ele não, ele quer além disso, que ele também reconhece que tem isso, quer além disso vencer, triunfar, ter a coroa, que é o que nós todos muitas vezes procuramos. Não é? Em vez de ficarmos felizes por encontrar algo que é tão bom que é o amor. E perdemos-nos. Às vezes temos o amor ao nosso lado e nós não vimos, porque estamos à procura de ilusões, de sonhos, que não são benéficos para nós. Glauco. A gente vê aqui no parágrafo anterior, né, aquele moço impulsivo e rude, a olhos estranhos, mas afetuoso e sensível na intimidade. A gente vê aqui que Saulo já possuía muitas virtudes ali. Aqui a gente se lembra, né, buscando lá no Apocalipse, lá no Velho Testamento, né, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, porque és morno, não é quente nem frio. Vomitar-te-ei da minha boca, né? O que está dizendo aqui? Nós estamos falando da indiferença, da apatia. Esse é o problema do ser humano. Saulo não era indiferente, não era apático. O problema de Saulo era a direção. Quente ou frio é a direção que você dá. Então, essa apatia e essa indiferença, que é a falta do comprometimento com a fé, Saulo não tinha esse problema. Né? E aí a gente vai entender por que fora da caridade não há salvação, porque a gente tem que fazer. Saulo defendia aquilo que ele acreditava. É só uma questão de direção, que depois, né, se a gente só lembrar aquela primeira derrota que ele sofre de Estevão, né, o orgulhoso doutor vai falar isso em algum momento aí atrás aí no livro, né, o Estevão desarticula o Saulo naquele repto, né, vamos dizer assim, num adjetivo colocado pelo próprio Saulo, né, naquele desafio ali, né? Mas por que Estevão conseguiu? Porque Estevão estava fiel aos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus são as verdades absolutas que estão firmadas em leis universais. Enquanto a lei eram verdades relativas que eram firmadas em posições compatíveis com o que aquele povo precisava na época. Então, Estevão, ele, sem Saulo perceber, ele já lança, inclusive, uma semente
no coração de Paulo com aquela serenidade, com aquela simpatia de sempre, né? Quantas simpatias, quantas pessoas ouvindo Estevão mudam de convicção. Nós tivemos 2 casos no episódio anterior aí que a gente debateu no dia 23, né, que a gente estudamos juntos aqui, da prisão de 2 judeus que doaram os seus pertences ali, parte deixou para a família, para não desamparar, mas doaram parte para a Casa do Caminho com a missão espiritual que ela tinha ali. Então, muitas vezes doações que foram para a Casa do Caminho, elas foram por pessoas que às vezes não tinham coragem, mas tinham uma simpatia na questão da causa ali do Cristo. E aí a gente busca aqui, para entender o contexto lá, nessa obra, né, A Caminho da Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Peter Emmanuel, essa aqui é da Federação Espírita Brasileira, né, lá no capítulo 7, que vai falar sobre o povo de Israel, né, olha o que Emmanuel coloca aqui, né, eu vou pedir licença para ler 3 parágrafos aqui. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções de verdade e de vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidade, a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. E lá na frente, Emmanuel vai trazer que eles esperavam que o Senhor deveria chegar num carro magnificente de suas glórias divinas, trazidas do céu à terra pela legião de seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reinos do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Então, olha como era o aspecto cultural daquele povo, né? A Emmanuel vai dizer também que nessa obra, né, que eles eram dotados por uma vaidade exclusivista ali. E era isso que Saulo tinha como certo. Então, o problema de Saulo aqui era uma questão de direção. Quando ele descobre, né, a mensagem de Jesus, que ressignificou toda a interpretação do Velho Testamento, ele se transformou, nós vamos ver mais adiante na obra, né, num grande disseminador, num grande trabalhador do Cristo. Certo. E nós temos que pensar muito bem sobre a questão do povo judeu, porque a questão do exclusivismo ainda se mantém hoje em dia, de o acharem isso. E o que leva muito o medo e essa ideia do exclusivismo leva às ações que nós estamos a ver agora. E ao fanatismo. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, o exclusivismo leva ao fanatismo e que leva às ações que vimos agora, porque eles também têm medo, né? Por não atacar, portanto, tem tudo intrínseco. O nosso foco tem que ser outro. O nosso foco tem que ser em compreender que todos somos filhos de Deus, todos somos habitantes da Terra, todos temos direito ao mesmo território, a viver, ser feliz, seja homem, seja mulher, seja brasileiro, seja portuguesa, seja judeu, seja palestiniano, seja ucraniano, seja russo, seja sírio, seja do Afeganistão. As mulheres do Afeganistão têm direito a terem a sua independência. E assim sucessivamente. Eu estou a falar porque a gente fala muito na Palestina, aqui na Europa. Falamos muito da Palestina e falamos muito da guerra na Europa, né? Ucrânia e Rússia, mas há outros locais também, como por exemplo em África, que eu agora não mencionei. Então nós precisamos, e na Ásia, nós temos vários focos destes. Porquê? Porque ainda achamos que somos superiores aos outros e queremos dominar o outro. E a gente é muito espírita também, que se acha superior a outro. É verdade. Que não só somos. porque fala que o espiritismo é o consolador, a pessoa fala, o consolador está comigo e não está com mais nenhuma outra religião. Não, aliás, se nós formos ler o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última da Hora, nós vamos compreender que não é assim. Porque nós somos os trabalhadores da última da hora, o que significa que nós demoramos a chegar até aqui. E outros já chegaram primeiro. Então, pensemos sobre isso. Ainda hoje, prosseguiu Saulo confiante no futuro, Gamaliel notificou-me que vai afastar-se em breve do Sinédrio, para que eu lhe suceda no prestigioso cargo. Aí tens, querida, nossa primeira vitória de maiores proporções. Então, logo dali, volte de Tarso, poderemos marcar o dia jubiloso das núpcias.
Presumo que, tendo-te sempre ao meu lado, corrigirei meus impulsos. A tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção, e nós teremos esse lar. Nunca me senti tão venturosa, exclamou a jovem com lágrimas de alegria. Ele acariciou-lhe as mãos e, como desejava que ela compartilhasse dos seus sentimentos mais íntimos, acrescentou: chegarás conosco à cidade, justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes, e eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. Mas por quê? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Porque lá encontraremos nossos amigos mais eminentes e desejo valer-me da oportunidade para apresentar-te indiretamente a todos eles. Não haveria um meio de me poupares a este espetáculo? Insistiu timidamente. A morte de meu pai, no suplício, diante da soldadesca brutal, jamais me saiu da mente. Saulo não dissimulou a contrariedade e respondeu: porventura não estás compreendendo? O caso de Estevão é muito diferente. Trata-se de um homem sem significação para nós outros, que se arvorou em reformador sedicioso e inolente. Sua personalidade representa, de fato, a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés, iniciados em movimento de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré. Achas, então, que se não deve punir o ladrão que assalta uma residência? Não merecerão castigo os que blasfemam no santuário do Eterno? Pode falar, senhor. Nós sabemos que ela sofreu bastante com a questão do pai, né? E do irmão. A prisão do irmão, foi enviado para as galés, né? E ela está tentando de todas as formas encontrá-lo de novo e trazê-lo ao seu convívio, e a partida do pai. E ele está-lhe a pedir para ela assistir a alguém a ser apedrejado até à morte. E nós temos que pensar sobre isto. Porquê que nós achamos que a morte de alguém deve ser um espetáculo? Isto é importante. Quando a lei moisaica, os 10 mandamentos, a verdadeira lei de Deus, diz: não matarás. Ele aqui dá o exemplo: então tu achas que quem assalta uma residência não? Pois, também não devemos roubar, mas também não devemos matar. E ele está a dizer que a pessoa vai ser condenada à morte. E isto é nos dias de hoje, em que voltamos a ter muitas vezes a discussão da pena de morte, que, graças a Deus, em muitos países já não existe, não é em todos, mas em muitos não existe. Temos que pensar. Porque o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é que nós estamos a amar o próximo matando? Já não falo dos 10 mandamentos. Agora vamos passar para os cristãos. Porque há cristãos que dizem isto. Dizem-se cristãos e dizem que é para fazer a pena de morte. Seja cristão espírita, seja cristão de outra filosofia qualquer, não interessa. Nós temos que pensar sobre isso. A pena de morte não se justifica em nenhuma situação. Mas há pessoas que têm um grau de doenças muito grande, que são psicopatas, que fazem determinados crimes bastante complicados. Nós não dizemos que não devemos, de alguma forma, retirar da sociedade para que eles possam ser encaminhados de forma a não ser maltratados, mas de serem encaminhados de forma que eles possam refletir e encontrar um caminho como faz Deus connosco. Porque se nós olharmos para a história da humanidade, se formos pensar que nós já fomos os bárbaros, nós já fomos os da Inquisição, nós já fomos os das Cruzadas, nós fomos psicopatas. Nós fizemos determinadas coisas. E, a seu tempo, nós conseguimos dar a volta. Não vou dizer que sejamos todos, mas uma grande maioria. Porque olha para a história da humanidade. Nós passámos a vida inteira a guerrear uns com os outros, a matar-nos uns aos outros. Esta é a história da humanidade. Estamos melhores. Alguns de nós já conseguimos dar o salto de evolução. Mas outros ainda estão nesse caminho. E nós precisamos compreender que nós tivemos a oportunidade de reencarnar e que a reencarnação permitiu que nós tivéssemos o véu do esquecimento e, a pouco, com as dificuldades da vida, conseguíssemos voltar a ter uma situação em que nós já não consideramos que isto é uma coisa acertada, matar. Mas não sei se me estou a fazer entender, mas é importante nós refletirmos sobre isto. Porque ele tem lá isso na lei também. Tem as duas leis. Tem a lei de Moisés, né, que também tem a questão do apedrejamento, para os que blasfemam, mas também tem a principal, que é de Deus, que é os 10 mandamentos, que diz: não matarás. E uma lei e a outra estão
em discordância. Qual é a lei que deve ficar por de cima? Não é a civil, é a de Deus. E a de Deus diz que é a lei que não matarás. Glauco. Eu vou voltar lá no Caminho da Luz, porque aqui ele fala, né? A Sônia colocou bem as questões dos 10 mandamentos, né? Você coloca aqui, né? Continuidade, sua personalidade representa de fato a continuidade do desrespeito, do insulto à lei de Moisés, né? Então ele achava que Estevão tinha desrespeitado a lei de Moisés. Então vamos lá. Quando a gente pega lá dentro do mesmo capítulo 7, falando do povo de Israel, tem um tópico lá que chama Moisés, né? E aqui Emmanuel vai trazer assim, que Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Então nós estamos falando aqui da história do Êxodo, né? Mas os judeus talvez não tenham compreendido o significado do Êxodo ali, né? Saulo certamente até esse momento aqui não tinha compreendido, porque a história do Êxodo, ela nos representa espiritualmente, que é a transição da ignorância para a perfeição. É essa a terra prometida, porque lugar é na nossa extensão da terra, dos nossos corações, então é da intimidade. Então a terra prometida, ela está dentro da gente, ela não está do lado de fora. Ela está na condição que nós vamos alcançar, a condição que Estevão já tinha alcançado, a condição que Maria de Magdala alcançou, que Saulo, depois Paulo vai alcançar, né? Por que isso? Porque Deus habita em nós, porque nós temos caracteres de Deus, né? E aí quando a gente vê, né, lá no Salmo 23, o que é o Salmo 23? O resumo do Êxodo. Quando coloca lá, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está falando de quê? Que Deus apacenta, né, o supremo cuidado do Criador ali, nada faltará, Deus não faltará, a misericórdia divina estará presente a qualquer momento. Em todos os momentos, a misericórdia divina está junto conosco. Deitar-me faz, em vez de espaço, né, guia mansamente, aí vai falar, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Nome era uma questão importante para eles ali, né? Nome ali, para eles, significa o que fazia ali. Então, o nome tinha um peso ali, né? Era como se fosse um certificado importante ali, né? Por isso a gente começa, talvez não por outro motivo, que Jesus começou a oração, que nos ensinou com Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome de quem? De Deus, ali. Então era essa a terra da promissão, essa era a história do Êxodo que a gente tinha que procurar, porque quando, no mesmo Salmo 23 fala, né, ainda que eu andasse no vale das sombras, não temerei mal algum, né, o pastor, ele carrega uma vara, e essa vara vai representar os nossos processos educativos dolorosos, das nossas provas, das nossas expiações, que são uma outra questão de lei universal, lei natural, que é a lei de causa e efeito, que é resultado das escolhas que nós fizemos ali. Então, quando a ovelha desgarra do rebanho, o que o pastor faz? Ele cutuca com a vara. Mas não é para maltratar, é um processo educativo. Então, é essa a nossa experiência aqui na Terra, que nós vamos tendo, né, o cajado representando essa interferência nas nossas vidas. Às vezes é um tombo que a gente cai, uma doença, perdemos um emprego, a gente está numa situação difícil ali. É como se o cajado estivesse fazendo barulho ali, ó, para a gente saber, opa, eu tenho que voltar para o pastor, eu tenho que voltar para o caminho certo. Então, porque Jesus é o grande pastor, tocando o rebanho ali, né? Então, mais uma vez, voltando ao Salmo, né? Preparar a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quem que é o inimigo? O inimigo é aquele que habita em nós mesmos, o somatório dos nossos débitos do passado. Nós falamos muito aí de riqueza e pobreza, isso está tudo ligado, a verdadeira riqueza e pobreza está ligada àqueles recursos que você tem desenvolvido dentro da sua intimidade. Então, se eu tenho sentimentos voltados para os padrões superiores, eu sou rico, nesse sentido. Rico de virtude. Né? Por outro lado, eu sou pobre. A pobreza verdadeira está aí, né? Que ainda não desenvolveu ainda, né? Não é que a gente não tem, a semente está aqui, precisa desabrochar, né? E aí, para fechar, né, o Salmo, certamente a bondade, a misericórdia de Deus nos
nos guiará e a gente habitará a casa do Senhor por longos dias, né? A gente vê até na tradição daquele povo a lei da hospitalidade que eles tinham, né? Era difícil viajar naquele deserto ali. Eles tinham virtudes também. Então, porque o deserto não tem sombra, não tem água, não tem nada, né? O deserto, a gente precisa entender que o deserto verdadeiro, a gente precisa passar pelo deserto para nossa renovação, né? Ali. Mas aí eles tinham a lei de hospitalidade, as pessoas tinham esse amparo, tinha tudo. Hoje, como é que a gente virou na nossa sociedade? Eu não quero nem que as pessoas me visitem na minha casa, não quero ser incomodado. A gente está com dificuldade, voltando à questão da educação, a gente está com dificuldade de relacionar com as pessoas. E aí a gente vai descobrir, cientificamente aprovado, nós falamos aqui de uma pesquisa científica que acompanhou diversas pessoas ao longo de 8 décadas, que no final, olha, a verdadeira felicidade está nas relações saudáveis que a gente estabeleceu ao longo da nossa encarnação. Eu acho que nós temos que pensar muito, mesmo, como é que nós fazemos a distorção das coisas, porque nós distorcemos de acordo com as nossas tendências. Os problemas que nós temos de relacionamento entre nós cristãos é pontos de vista. E o nosso querido Bezerra de Menezes tem uma frase que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: separados seremos pontos de vista, unidos seremos muito. Isto é mais ou menos isto, ok? E depois, é para nós pensarmos sobre isto. Nós precisamos de compreender que separados somos pontos de vista meramente. Não estamos a ser. Porque estamos separados de alguma forma, é porque não estamos no amor. Porque unidos significa estar no amor. Então, nós temos de encontrar pontos de convergência. Porque se nós olharmos para o Evangelho, ele fala disso. É amor. O que Jesus nos ensinou é amor. Em nenhum momento nós vimos Jesus apedrejar ninguém. Pelo contrário. Nós vimos na situação da mulher adúltera, ele a levantá-la, a dizer: onde estão aqueles que te condenavam? Não estão aqui, mestre. Ao Senhor, como nós quisermos. E o que ele diz, então se não estão, vai e não peques mais. É o que ele nos diz a nós todos os dias. Quando nós caímos, ele diz-nos novamente: levanta-te, vai para a frente, vai e não peques mais. E nós fazemos isso interiormente, porque as leis divinas estão gravadas dentro de nós. Então, nós interiormente temos esta frase: vai e muda, vai e faz diferente. E se nós quisermos, nós conseguimos. É só queremos fazer o percurso, ter a força de vontade. Já está. Sim. Muito bem, estava colocando aqui um material que é o que a gente acabou o nosso tempo, né? Ele acabou apresentando já direto. Deixa eu guardar aqui, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, o nosso tempo já, infelizmente, já acabou. Adorei todos os comentários, participações. Obrigado pelas referências, Glauco, dos livros também. E Sônia também das referências das grandes personalidades, né? Do exercício do amor e da caridade. Deixa-me só corrigir aqui uma questão da frase, porque eu disse de cor, mas eu fiz aqui uma incorreção. Solidários teremos união, separados uns dos outros teremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Esta é a frase de Bezerra de Menezes na sua íntegra, ok? Maravilha. Então, aí a gente, infelizmente, que não falei, a gente acabou o tempo, né? A gente não tem, nós só temos 1 hora e a gente está passando um pouquinho esse tempo agora, mas valeu porque a gente complementou uma parte muito importante com os comentários de vocês. E aí, antes de dar os recadinhos, eu quero, obviamente, agradecer a todas as pessoas que estão conosco. Marisa, linda, eu vi que você está aqui também hoje. Muito obrigada por estar comigo. Eu já respondo a tua mensagem, tá? Mas é muito bom estar com vocês aí do outro lado, participando desses estudos. A gente agradece a divulgação, comentários, dê o joinha. É aquela coisa bem de youtuber, né? Dê o joinha porque é importante que o YouTube recebe isso para exatamente divulgar para as outras pessoas, tá? Esse vídeo vai acabar sendo divulgado para outras pessoas e e aí acaba atingindo o estudo. Isso não é para o meu orgulho, nem da Sônia, nem do Glauco, isso é para o estudo que está sendo feito. São temas que são temas mais úteis, que a gente importantes, né, para o crescimento pessoal.
não são só os nossos, mas todos os outros, que a própria Web Rádio Estação da Luz também, dentro do canal dela, possui. Tem muitos vídeos muito, muito, muito bacanas mesmo, que vale estudar. O Glauco também apresenta, né, Glauco? Um programa. Hoje eu não estou aqui com a tua página, mas pode falar, Glauco, para a gente sobre o que você apresenta aqui na Web Rádio Estação da Luz, todo domingo, ao vivo a cada 15 dias, mas todo domingo. Conta para a gente, Glauco. O programa é o Estude Viva, ele surgiu a partir dos questionamentos que foram enviados para a Web Rádio Estação da Luz. A gente organiza as perguntas por tema e busca respondê-las à luz da doutrina espírita. O programa vai ao ar aos domingos, às 20 horas, e ele é ao vivo, né? Ele é inédito a cada semana, e na semana seguinte a gente tem a reprise da edição do domingo anterior. E amanhã o tema é os ensinamentos de Jesus. Estão todos convidados aqui. Um tema leve, né? Muito bom, para a gente não tem nada para poder aprender com esse tema, né? Muito bom, mas obrigada. Eu sei a seriedade com que vocês desenvolvem esses estudos de vocês, os trabalhos. Não é achômetro, não. Vocês vão atrás das pesquisas, trazem referências, isso é muito bacana, né? Acho que não tem melhor exemplo de compreensão também quando vocês trazem esse estudo para a gente. Muito obrigada mesmo por isso. E aí, nós temos também... Minha Siri resolveu falar. Nós temos também você precisa todo... desbloquear seu iPhone antes. Desculpa, gente. O que você gostaria de saber? Pronto, deixa ela quieta. Aí nós temos, falando ainda, né, dessa família que participa junto com a gente também, que faz esse programa, que é o Glauco e a Renata Gonçalves. Nós temos aqui também, no sábado que vem, a continuação da leitura do Paulo Estevam. Quem que vai estar com a gente, Glauco? Renata? A Renata Gonçalves, no dia 13 de abril, Brasil 16 horas, Portugal 20 horas, dando continuidade no texto, tá? No estudo do livro Paulo e Estevão. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta ou fazer algum comentário também, pode encaminhar para a gente, porque vai ser apresentado aqui. Essas perguntas vão vir até nós, ou faz direto aqui no YouTube, canal do YouTube Estação da Luz, tracinho ou hífen Tavares, ou no Facebook, Web Rádio Estação da Luz RN, ok? E essas perguntas chegarão até nós e a gente poderá responder para vocês dentro do que nós soubermos e o que não soubermos, a gente vai atrás e vai trazer sempre com referências, ok? E aí nós temos toda terça-feira, a gente continua ainda com Paulo de Tarso, só que nas terças-feiras a gente faz outra coisa. É o estudo das epístolas, segundo a visão espírita. Nós estamos no momento falando da epístola aos Romanos, tá? Nós estamos falando das epístolas paulinas, ou as epístolas de Paulo. E no momento estamos falando das epístolas aos Romanos, ok? E quem está apresentando essa epístola é a Kátia Boeloni. Mas temos conosco neste programa, que são essa equipe de meninas que fizeram esse trabalho das epístolas, que é, além da Kátia, a Sandra Boari, a Heloísa Assunção e a Sonja Lobo. Toda terça-feira, 16 horas, e Portugal, 20 horas. Eu e a Sônia, a gente está aqui para poder apresentar e apoiá-las no que elas precisarem, tecnicamente, porque a gente está aprendendo demais com elas. É muito bom esse programa. Também agradeço, divulga, curtem, e vão, que é bem bacana. Para quem quiser, os 3 programas, né, inclusive o do Glauco também, eles são programas que são gravados aqui na Web Rádio. Vocês podem acessar também através do YouTube ou através do Facebook nos endereços que eu passei para vocês agora há pouco. Só voltar assim, e aparece lá os endereços que eu passei para que vocês possam, digitando lá na busca dentro do canal, vocês podem colocar Paulo e Nós, aí aparecem todos os programas. Ou então pode colocar, como é que chama o teu programa, Glauco? Estude e Viva. Estude e Viva, olha que tema. Coloca lá, Estude e Viva, vão aparecer todas as gravações deles. Epístolas, todas as gravações sobre as epístolas, ok? Que é bem bacana mesmo, bem fácil de acessar, e aí consegue participar junto conosco aqui. Ou podem fazer também, enviar as perguntas de vocês por WhatsApp,
que daqui a pouco vai aparecer aqui o endereço do WhatsApp para que vocês possam apresentar para a gente as perguntas, comentários, questionamentos. Tavares já foi lá e já ajudou a gente. Obrigada, Tavares. Está aqui, os ensinamentos de Jesus, segunda parte, o tema. Estude e viva, perguntas e respostas, uma ideia do nosso querido Tavares que funcionou muito bem. O telefone está aqui, 5584-98-185-3100. Envie as perguntas, comentários, respostas, participe, porque tudo que a Web Rádio está pronta aqui para fazer é auxiliar cada um de vocês e a cada um de nós, porque a mim também, a como a gente buscar bons conteúdos que façam com que a gente cresça intelectualmente, moralmente, porque intelecto também aqui, não é só moral não, tá bom? Porque olha só, as histórias que a gente fala aqui de história, fala de geografia, é bem bacana. Nas epístolas a mesma coisa também, é bem bacana isso, tá? Então, é uma delícia estar com todos vocês, muito obrigada, e eu vou fazer nossa oração de encerramento de uma forma diferente, tá ok, Sônia? Muito bem, eu preciso só ver aqui o Glauco, deixa eu pôr o Glauco aqui. Então, olha, vou fazer a nossa oração de encerramento. Pode ser, Glauco e Sônia, diferente? Vou colocar uma musiquinha do projeto musical União com Jesus, um projeto que eu e Sônia participamos aqui com o coro, com composições, e tanto da música quanto da letra, do Paulo Fregedo, que é o nosso regente, tá bom? E essa aqui é a composição dele também, e vamos apresentar para vocês. Eu acho que é um tema que vem muito calhar, já que a gente está falando aqui sobre questões morais, sobre o amor, né? Vamos apresentar aqui um hino a esse grande, grande, grande irmão, nosso mestre Jesus, que é uma letra incrível, maravilhosa melodia também. Eu espero que vocês sintam toda a alegria, toda a magia dessa música, e também recebam o nosso carinho, meu, do Glauco, né, Glauco? Pode falar, pode abrir o microfone e dar um beijinho, tchau, tchau também para a galera, e a Sônia também, pode falar. É uma satisfação enorme, e voltando ao programa, né, o programa Estudo de Vida só existe se os questionamentos forem enviados, então a gente convida a todos aí, que dirija a nossa querida Web Rádio Estação da Luz, as dúvidas, que a gente vai buscar as respostas para trazer, né? Satisfação enorme poder contribuir com a obra de Jesus aqui. Obrigada, Glauco. Sônia? Então, estou muito grata mais uma vez por estar aqui. Obrigada, Glauco. Muito, muito grata mesmo. Obrigada, Gabrielice. E se quiserem, têm acesso ao nosso projeto, Projeto União com Jesus, na Bandcamp. É só pesquisar na internet, Bandcamp, Projeto União com Jesus mesmo, o nome União com Jesus dentro da Bandcamp, e vão encontrar os 2 álbuns que nós temos disponíveis. E também podem ouvir as músicas lá. Que é lindo. Pode ouvir, pode comprar também, para poder ajudar o projeto do Paulo Fregedo, do projeto União com Jesus, né? Não é, já cresceu tanto que não é mais só dele. Né? Não, o projeto gratidão imensa. Gratidão imensa estar com vocês. Aguardamos vocês, então, na terça-feira com as epístolas, e depois, no sábado, com a Renata, dando continuidade no livro Paulo e Estevão, ok? Um beijo grande e muita, muita luz, muita paz. Que assim seja. Canta o sol na nova era e a primavera volta a brilhar. Chegou a hora de tudo mudar e todos vão aprender a saber bem amar. Todas as coisas que o Criador nos dá para crescermos sempre, sempre sem parar. Todas as coisas que o Criador nos dá para crescermos sempre, sempre sem parar. Canta o sol na nova era
Temos de cada